Pronto. Então, vamos iniciar a nossa segunda aula de Direito Empresarial 3 com os assuntos da AV2, a unidade 2. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim, estou conseguindo. Pronto. Apesar de eu ter deixado já na plataforma a aula 1, eu vou fazer rapidamente uma passagem sobre os assuntos da aula 1 para a gente poder comentar as espécies rapidamente, considerando que não temos muito tempo, e no final eu vou passar uma atividade complementar que vai ser fundamental para que todo mundo compreenda melhor essas espécies. E primeiro, né, eu nem falei, uma educada, sejam bem-vindas e bem-vindo, que eu acho que só tem um rapaz, a restante das moças. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, professor. Gabriela, Madalena, Águida, a Carla, eu já falei. E quem é? O rapaz? Aí, Sou Ailton. Ele é muito novo para ser chamado de seu, né? Mas tudo bem. O Ailton, viu? Desculpa, Ailton. O Ailton. Tô mesmo, já pensou? Tá certo, professora. Tá certo mesmo. Eita. Então vamos lá. quem ouvia? Primeiro, com relação ao livro. Cadê? Com relação ao livro, ó, o Paulo. Com relação ao livro, esse assunto de crédito é o capítulo 4, que eu já deixei também à disposição de vocês lá na plataforma, certo? A minha recomendação é que todo mundo, além de baixar, imprimir, certo? Eu, pessoalmente, acho que o estudo com a leitura, com as anotações e marcações, é muito mais fluido. E como vocês vão fazer, então a gente está nesse sistema online e a gente vai fazer a avaliação de forma online, é até mais fácil consultar. E para superar, talvez, as dificuldades de compreensão da disciplina e a forma como a gente acaba não se exigindo nesse sistema online, certo? Vamos lá. Aqui, os assuntos da avaliação e da primeira aula e da segunda aula, que no caso seria hoje, e realmente eu não vou conseguir superar esse assunto todo agora nessa tarde. Por isso que a gente vai fazer uma atividade complementar e vai ter esse segundo momento no dia 10, mas daqui a pouco eu explico. Mas vamos lá, seguindo. Aí a prova, não é dia 8, é dia 12, certo? Esqueçam essa informação, é dia 12. Vou desligar o microfone. Peraí. Tem alguém, tá? Quem tiver o microfone, por favor, desabilite. Pronto. Eu tô tentando encontrar aqui onde é que eu faço isso, mas não consegui. Pronto, consegui. Vamos lá. Então, primeiro, conceito de títulos de crédito. Como eu disse na primeira aula, os títulos de crédito são verdadeiros documentos históricos, porque se no passado, se hoje nós temos toda essa tecnologia que inclusive está nos permitindo estudar, no passado nós não tínhamos. Então, como é que as pessoas faziam para circular valores, para circular dinheiro? Pensando na história dos títulos de crédito, nós também pensamos na própria circulação das moedas. Só que as moedas, elas não dão conta, nem deram conta de transportar tudo que os títulos de crédito permitem, porque título de crédito vem da palavra credere, e a palavra credere vem do italiano, que significa acreditar. Se eu não tenho aquela moeda naquele momento, eu posso ter um documento que, de alguma forma, leve para o papel essa confiança. Eu estou apresentando um documento que eu estou dizendo, olha, eu não tenho agora, mas eu vou pagar. E esse documento aqui significa a minha promessa, o meu comprometimento com aquele pagamento. Quer um exemplo? Quem aqui é possível até não ter passado, porque vocês são muito jovens. Mas quem aqui não viu um cheque? O que é o cheque? O cheque, apesar de ser um título à vista, como a gente vai estudar, mas ele é uma promessa, porque eu não estou dando dinheiro, tomo dinheiro. No cheque não é dinheiro exatamente, não é a moeda, mas é onde eu escrevo dizendo que aquele valor está representando uma quantia que você poderá buscar posteriormente. E você poderá apresentar na sua conta, ir até o cheque, compensar, como a gente diz popularmente, sacar. A gente vai até ter essa expressão sacar, que eu já antecipo a vocês, que não corresponde à acepção jurídica, mas pensem que títulos de crédito são exatamente papéis que estão aí entranhados dessa relação de confiança.
Olha aí as características: tempo, confiança e materialização. Vamos lá, passar. Aqui, gente, isso aqui é muito importante. Tá lá gravado na primeira aula, eu fiz uma explicação um pouco mais detalhada em relação a cada uma dessas características, mas eu digo a vocês, essas características são fundamentais para que vocês compreendam os títulos de crédito, porque nós estamos falando de base para princípios que, inclusive, quando existirem dúvidas ao longo da utilização dos títulos de crédito, serão essas características e os princípios ao redor dos títulos de crédito que vão resolver. Vou lá jogar um exemplo para vocês, já que a gente não vai falar agora diretamente sobre as espécies. Se eu tenho, por exemplo, aí, como característica a literalidade dos títulos de crédito, e aí vamos imaginar um cheque, que é uma das espécies do título de crédito. Olha só, um problema jurídico que foi resolvido a partir das características. Eu preenchi um cheque, coloquei lá 100 na parte numérica e escrevi R$1.000 por extenso. Aí eu pergunto a você, qual será o valor desse cheque quando ele for apresentado na instituição bancária? Os 100 estão escritos lá de número ou os 1.000 que estão expressos na parte abaixo do cheque, que a gente vai ver posteriormente. O que é que vocês acham? Vale o 100 ou vale o 1.000? Alguém arrisca dizer? Eu acho que o 1.000. Não, eu estava no 1.000, professora. Como? Acho que o 1.000. Pronto. Eu arrisco. Prevalece No cheque, né? como? É o que está escrito no cheque. Exatamente. Vai prevalecer o que está escrito. Sabe por quê? Olha aqui. Os títulos de crédito tem como característica a literalidade. Literalidade, certo? A gente vai estudar um pouco de forma mais aprofundada e quando vocês estiverem fazendo a leitura, considerando que talvez a gente tenha essa dificuldade de estudar de forma mais aprofundada a aula por conta do tempo, mas existem decisões dos tribunais acerca desses conflitos que surgem quando as pessoas utilizam os títulos de crédito, certo? Então, tudo isso aqui, todas as características, cartularidade, o que é cártula? Cártula, eu estou dizendo que o documento, que o título de crédito, ele é representativo por um papel, por uma cártula. Então, necessariamente, se eu quiser executar, eu tenho que ter esse papel. Aí a primeira dúvida que vai surgir, professora, e hoje em dia os processos estão virtuais. Como é que a gente vai apresentar essa cártula, esse documento que tem que ser original? Olha a outra característica ali, originalidade. Se o processo é virtual, pois eu lhes digo que os tribunais também decidiram a respeito disso e entendem que o documento que é apresentado na justiça de forma virtual é uma representação do original. Logo, não fica comprometida a característica da originalidade e da cartularidade. E se a pessoa apresentar em juízo um documento falso? Essa pessoa poderá responder, inclusive no âmbito penal. E se for um advogado ou advogada, poderá, inclusive, ser representado, certo? Então, o fato de termos processos virtuais não compromete a característica da literalidade, da originalidade e da cartularidade, certo? Circularidade, vocês vão lembrar da historinha que eu falei no começo. Lembrem dos primórdios, quando as pessoas precisavam negociar com papéis, essa negociação depende justamente dessa circularidade. As pessoas precisam ter documentos que circulem. Vamos novamente lembrar aí do cheque, da nota promissória. O cheque, por exemplo, vocês certamente já ouviram falar no endosso. O que é endossar? Eu posso passar o direito sobre aquele crédito que está representado pelo cheque para outra pessoa. Se eu posso passar por outras pessoas, se eu posso trocar, se eu posso, enfim, posso transitar com esse documento e passar para terceiros, eu estou falando novamente da circularidade. E a autonomia também é importante, por quê? Vamos imaginar, novamente eu vou falar do cheque, eu falo bastante do cheque porque ele talvez desses títulos é o que mais faz parte das nossas vidas. Vamos imaginar que eu passei um cheque, certo? Aí eu estava devendo dinheiro para Gabriele, viu, Gabriele? Estava te devendo R$1.000. Olha só. Aí passo um cheque para a Gabriele e a Gabriele endossa esse cheque para o Paulo. Olha, Paulo, aí você ficou com cheque. Aí o Paulo
vai lá no banco, apresenta o cheque e o cheque está sem fundo, não tem dinheiro. Só que aí, Paulo, o que é que você vai fazer? Você vai cobrar da Gabriela ou você vai cobrar de mim? O que é que você acha? Olha essa hashtag aí. Essa hashtag não combina comigo. Ele Eu vou fez um cobrar, xadrez. tá? Eu vou cobrar da senhora, que é a titular do cheque. Exatamente. Só que aí você entra comigo na justiça e eu digo, oxe, eu nem conheço esse seu Paulo, nunca vi na minha vida. O meu negócio era com Gabriele. Se alguém quiser cobrar de mim, tem que ser Gabriele, não esse Paulo que eu nunca vi na minha vida. O juiz vai me ouvir? Ou juíza? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós temos como característica dos títulos de crédito a autonomia. Independe do negócio que foi celebrado independe das razões pelas quais eu emiti aquele cheque. Pouco importa se eu passei o cheque para a Gabriele por um computador e a Gabriele não me deu o computador. Eu discuto isso em outra ação. Eu passei o cheque e a Gabriele passou para o Paulo e o Paulo está me cobrando e eu vou ter que pagar ao Paulo, certo? Existem outras características específicas de cada um dos títulos de crédito em relação a como será a execução, qual é o prazo para essa execução. E é importante mencionar que quando eu falo da execução, olha a última característica ali, olha, executividade. O que é executar um título? Executar um título vale a pena, eu digo a vocês, que vocês a partir de hoje já adotem na vida de vocês. Tem sim. Professora, só eu fiz assim, mas é brincando com a Gabi, só que eu sei que dívida ninguém é a cadeia, né? Isso, hoje a prisão por dívida é só em caso de alimentos. Porém, se eu emito um cheque na intenção de não pagar, tentando fraudar, enganar uma pessoa e agir de má fé, tem um tipo penal que pode ser utilizado, que é o estelionato, né? O 171, o famoso 171, certo? Que se caracteriza, e vocês já devem ter estudado isso no direito penal, quando eu, deliberadamente, não tinha a intenção de pagar. Eu tento enganar uma pessoa e, para isso, me utilizo de um título, de um documento, de uma promessa de pagamento, certo? Então, pode acontecer nessas circunstâncias. Não pelo não pagamento da dívida, mas pelo interesse de fraudar, de enganar, de agir de má fé, caracterizando aí o crime de estelionato, certo? E aí, vamos lá, executividade. Quando eu falo da característica da executividade, eu estou dizendo que, vamos dizer aí, Paulo, você entrou na justiça. Quando você entrar na justiça, você não vai precisar que o juiz dê uma sentença reconhecendo que você deve me cobrar. Não, você não precisa disso. Você não vai precisar do que a gente chama de uma ação de conhecimento, de uma instrução processual. Você já vai entrar na justiça dizendo, excelência, essa pessoa está me devendo, olha aqui. Por favor, intima essa pessoa para ela pagar. Porque se ela não pagar, Vossa Excelência já poderá iniciar os procedimentos judiciais relativos a uma execução, como, por exemplo, o bloqueio de bens, bloqueio de contas, Bacenjude, Renajude, tudo aquilo que, quando a gente estuda a execução, a gente compreende. Então, é bom? É bom. Tem uma pessoa me devendo? Por exemplo, olha só, vamos dizer que cadê? A Carla, a Águida, cadê quem é que tá com o Galaxy? Que eu não tô entendendo o nome. É o Ailton, professor. O Ailton. Seu Ailton, justamente seu Ailton. Vamos dizer. Eu esqueci o que eu ia dizer agora. Eu ia fazer um exemplo em relação a essa questão da executividade, mas agora me fugiu. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, essas características que estão aqui presentes são fundamentais para que a gente maneje o conteúdo dos títulos de crédito, certo? Porque, como vocês viram, essas características vão ser determinantes para a gente resolver problemas quando da utilização. Lembrei agora, não lembrei o que eu ia dizer. O que eu ia dizer a vocês é que essa disciplina ela é tão importante que vocês não precisam sequer aguardar o término da faculdade para passar a adotar na vida de vocês, né? Então, a partir do momento em que, por exemplo, está me pedindo dinheiro emprestado, não tem problema. Vamos transferir
esse pedido para o papel. Você vai emitir para mim, vamos fazer aqui um título de crédito, que pode ser um cheque, que pode ser uma nota promissória, certo? Se vocês me perguntarem, professora, você utiliza no escritório? Utilizo, sem dúvida. Em alguns contratos eu já associo a assinatura também de uma nota promissória, por exemplo. Porque é um título que pode posteriormente ser executado. Posso fazer um contrato com força executiva? Posso também. Mas é importante que a gente conheça as espécies para poder utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida, porque mesmo um contrato, talvez caiba a alegação posterior de descumprimento contratual, mas uma nota promissória, como nós vimos agora, tem como característica a abstração e a autonomia. Então, a assinatura de uma nota promissória já é o reconhecimento de uma dívida, independentemente da questão da relação contratual que possa existir entre as partes, ok? Mas aí vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Depois que falamos das características, nós temos a classificação dos títulos de crédito, que também é muito importante que vocês compreendam. E, com relação à classificação, o que é que eu vou destacar a vocês? Eu explico melhor lá no vídeo da primeira aula, como eu disse. Quanto ao modelo, os títulos de crédito, eles podem ser livres ou vinculados. Quando falamos de títulos de crédito cuja classificação é livre, eu estou falando que existem títulos de crédito que não têm uma forma definida por lei, tem uma formatação livre, que eu, você, qualquer um de nós aqui, qualquer uma de nós, pode, por exemplo, chegar agora na internet, botar lá, por exemplo, nota promissória. Nota promissória é um exemplo de título de crédito que tem a forma livre. Eu posso, qualquer um de nós, na internet, imprimir um modelo, e já tem um modelo à disposição de vocês na plataforma, e fazer aí uma relação descrita por meio de uma nota promissória entre as partes aqui. Entre eu, por exemplo, e o Paulo, entre eu e a Madalena, certo? Posso fazer, transportar uma dívida, uma relação que existe entre nós, uma representação de um crédito. Agora, imediatamente, posso. Porém, se eu quiser fazer a mesma coisa com um cheque, eu posso imprimir um modelo de cheque e assinar e entregar um de vocês? Se eu fizer isso, vocês vão rir da minha cara. Porque é lógico que não. Sabe por quê? Porque o cheque, quanto ao modelo, tem a forma vinculada. E quem tem a competência para expedir aquela folhinha de cheque que nós utilizamos, quem é? Os bancos, certo? Quanto à emissão, causal ou não causal, que depende ou não de uma relação que anteceda, mas aí vocês vão ver na primeira aula que eu expliquei um pouco melhor. Outro assunto que é fundamental e que vocês precisam estudar e que não apenas vai cair com certeza na nossa avaliação, como na vida e na prova da OAB, são esses conceitos aí relacionados às partes próprias dos títulos de crédito. Quem é um sacador, quem é um sacado, quem é um tomador, quem é um endossante, endossatário, um avalista e um avalizado. Esses conceitos, eles são extremamente importantes e, por serem conceitos que não fazem tanto parte do nosso cotidiano e são muito semelhantes, a gente às vezes acaba confundindo e tendo dificuldade de operacionalizar. Mas tá aí o resumo na primeira aula do vídeo lá, eu explico um pouco melhor cada um deles, mas estudem. Isso aqui é fundamental que vocês compreendam a distinção entre cada uma dessas partes, certo? E aí temos essas regras que se aplicam aos títulos de crédito, né? O que é um aceite, o que é o vencimento. Por exemplo, lembra que eu falei do cheque? A gente tem a mania de dizer, olha, passei um cheque e aí amanhã você passa no banco e saca, certo? Tá certo isso, juridicamente falando? Não, não está. Saque é, na verdade, a emissão do título. Então, quando eu emito um título, eu estou realizando um saque. Olha só que diferente. Por isso, quem o realiza é chamado de sacador. Então, se eu estou emitindo um título de crédito, eu sou uma sacadora. E este procedimento da emissão do título de crédito é o saque, certo? Já o aceite é o ato de concordar em se tornar o devedor principal de um título de crédito. E o vencimento é o momento a partir do qual o título se torna exigível, certo? Como eu disse, esses conceitos eles são bastante operacionalizados quando nós estivermos diante das espécies de títulos de crédito.
certo? E aqui alguns conceitos que também são importantíssimos, como, por exemplo, endosso em branco e endosso em preto. Por exemplo, no caso do cheque, quando a gente faz o endosso, a gente pode ou não identificar para quem eu estou endossando. Se eu identificar, eu estou falando de um endosso em preto, olha aqui, registra o endosso apontando nominalmente o endossatário, ou não, eu posso não registrar em endossando. Nesse caso, eu estou falando de endosso em branco. E aqui outros conceitos que são fundamentais, como, por exemplo, o aval e a fiança, que as pessoas confundem bastante. Fiança, gente, lembrem dos contratos de aluguel. Eu já digo uma coisa a vocês. Não sejam fiadores nunca na vida de vocês, pelo amor de Deus. Isso é a maior besteira que vocês podem fazer na vida. Não sejam fiadores, tá certo? A responsabilidade que você adquire a partir do momento que você se torna fiador é tensa, é pesada. Eu posso até dizer que ser avalista também não é um negócio nada bom, mas o fato é que, a partir do momento em que você se torna avalista ou fiador, você está dizendo que pode ser o responsável por aquela dívida. Então, não sejam, a não ser realmente em circunstâncias muito específicas e muito extremas, né? Às vezes a gente faz isso por uma pessoa querida, né? Às vezes a gente acaba fazendo por conta das relações de confiança, mas a probabilidade de você perder essa amizade, essa relação de confiança é muito grande, certo? Mas vamos lá. Relacionada ainda aos títulos de crédito, existem os efeitos provenientes da rasura e do extravio. Isso, inclusive, vocês vão encontrar na página 263 do livro, onde ele fala com bastante delimitação, com mais profundidade, o que advém, quais são as relações possíveis e as consequências de quando acontece uma rasura ou um extravio de um título de crédito. Por exemplo, ele diz o seguinte, vou ler um pedacinho aqui. Em se tratando de rasura que comprometa a literalidade do título de crédito, seria possível uma composição entre o sacador do título e o seu tomador para solucionar a questão. Mas, havendo recusa por parte do sacador, seria necessária a adoção de uma medida judicial. O interessante é que, tanto na rasura quanto no extravio, a solução que ele apresenta é conversa, se não der certo, justiça. Certo? Quando existe uma rasura, é óbvio que o problema é muito menos complexo, porque você tem o título em mãos e você pode buscar aquelas características, a exemplo da questão da literalidade, que a gente falou lá no início, para resolver o problema, como, por exemplo, na situação do cheque. Houve uma rasura, considerando que pode ter havido, eu posso colocar um valor, um determinado valor e escrever outro? Houve. Como é que a gente vai resolver o problema? Características e o próprio princípio da literalidade, que a gente viu agora há pouco, podem resolver o problema, inclusive pelo meio judiciário. Mas se houver um extravio? Gente, se houver um extravio, me perdoem a palavra, mas não vou nem usar, deixa para lá. Eu ia usar uma palavra, mas deixa para lá. Mas, infelizmente, caso a outra parte não reconheça a existência daquele título, o sacador não reconheça que emitiu aquele título, infelizmente o caminho será realmente o judiciário. E aí a pessoa ainda terá de passar, terá de passar por uma ação de conhecimento para reconhecer a existência e a validade e a execuibilidade do título de crédito, certo? Em relação ao regime jurídico, e aí a gente já começa a falar um pouco sobre as espécies de títulos de crédito, temos que ter em mente que existem os títulos de crédito cujo regime jurídico é especial, ou seja, são aqueles títulos com regras próprias previstas em lei, e os títulos de crédito cujo regime jurídico é geral, quando não existem leis específicas que tratem acerca daquele título de crédito, certo? E aí a gente começa a falar um pouco sobre as espécies de letra de câmbio. E aí, nesse momento, para a gente poder falar sobre as espécies, e como eu disse, a proposta da gente falar aqui dos principais assuntos, para que a gente tenha um segundo encontro no dia 10, que é um dia que vocês não têm prova, e pelo que eu entendi também não tem aula. Confirmado? Dia 10 vocês não têm outra aula, não é isso? Alguém confirma aí para mim, por favor? Professora, eu pago só matéria com vocês, eu tenho prova, 2. No dia 10? Sim. Comigo não. Comigo vocês têm prova no dia 12. Não, eu tenho prova em outra matéria. Ah, tá. Tem prova.
Tem outra matéria. Com E 2 provas. no dia 10. E No no dia dia, 10 tem uma prova. dia 9. Tem uma prova também do professor Vitor. E dia 11. Só no dia 8 que eu tenho prova, nem no dia 8, nem no dia 11, nem 12. Dia 8, o pessoal tem prova comigo de empresarial 2, certo? Certo, eu não Porque pago. você não paga, né? Aí, dia 9 eu tenho com o professor Vitor. Dia 9 eu tenho com o professor Pablo Duz. Dia 10 eu tenho. Dia 10 é o quê? Quinta-feira, né? Quarta. Isso. Eu tô livre, dia 10. Tá livre dia 10. Pronto, gente. Vejam só. Eu vou passar um trabalho agora, mas em grupo, certo? Em grupo, para a gente poder falar das espécies de títulos de crédito, certo? Esse trabalho vai ser muito simples. Vai ser o seguinte: vocês vão formar 4 grupos. 4 grupos entre vocês. Certo? Quem tiver alguma dificuldade de adentrar em formar grupo, não tem problema, pode falar comigo, tá certo? Mas, enfim, a priori, formem esses grupos e cada um desses grupos vai falar de uma espécie de títulos de crédito. E muito simples, o que é que eu quero que vocês façam? Aqui no slide, eu apresento, deixa eu abrir, eu já apresento, pode sobre isso, cadê? Apresentação. Olha só. Esse é o conteúdo de hoje, que acabou atrasando, mas nós temos aqui as espécies de títulos de crédito, e que vocês vão encontrar também no livro, nas páginas, no capítulo 4, que eu já mencionei, que já está lá na plataforma. O que eu quero que você, cada uma dessas equipes, vai tratar de uma espécie de título de crédito. Eu trago aqui para vocês, e deixei lá também na plataforma, um pouco sobre esses títulos de crédito e como eles devem ser preenchidos. Cadê? Pronto. E como eles devem ser preenchidos. Aqui, na tela, que aqui deu uma falhada. Por exemplo, olha aí o cheque. É assim que o cheque deve ser preenchido, por exemplo. Temos a duplicata. Cada uma das equipes vai tratar de uma dessas espécies e vai ter 10 minutos, apenas 10 minutos para a apresentação. Vai falar sobre o preenchimento desses títulos de crédito e, ao longo do preenchimento, vai fazendo comentários acerca do título, certo? Quais são as espécies que vocês vão me apresentar no dia 10, certo? Esse vai ser o trabalho de complementação de nota, só registrando, e uma forma da gente conseguir concretizar essa disciplina. Uma equipe vai ficar com o cheque, certo? Uma equipe vai ficar com o cheque, outra equipe ficará com a letra de câmbio, outra equipe com a nota promissória e a última com a duplicata. Certo? Cheque, nota promissória, letra de câmbio, duplicata. Nota para. De quantas pessoas, professora? Não, eu quero. São a turma, não tem muitas pessoas, certo? Então não tem limite, mas eu acho que é interessante equilibrar. Se nós temos na turma. Acho que dá uns 5, mais ou menos. Eu acho que na turma tem em torno de. A gente coloca um máximo de 5 pessoas por equipe, mas eu preciso ter 4. Eu vou pedir a ajuda da representante, a Carla. Sim. Certo, Carla? Para fazer essa distribuição, Certo. eu preciso ter 4 equipes. O importante é isso. A Carla desenrolando, já tá mandando grupo. Já mesmo. Tá vendo que ciência é essa? Diga, não é à toa que eu sou a representante, né, Carla? Modéstia à parte. É. Então, vamos lá. Vamos recapitular o que é que eu preciso de vocês. Cada equipe terá 10 minutos. Eu quero uma apresentação parecida até com essa, mas eu preciso que ela seja preenchida por vocês. Pode ser à mão e vocês apresentarem a digitalização do que vocês preencheram à mão, certo? E aí vocês vão mostrar para a gente como é que se preenche, de que forma vocês negociam esse título. Como é que circula cada um desses títulos, certo? De que modo alguém recebe um cheque, de que modo alguém expede um cheque, apresenta, passa para a terceira pessoa.
Qual o nome das pessoas que integram essa relação quando houver a circulação desse título de crédito? Qual é a minha Professora, sugestão? boa. Que vocês já se dividam, tentem se dividir agora e permaneçam online, tentem já organizar aí as atribuições. Mas o que eu preciso é que no dia 10, a gente vai deixar definido aqui o horário. Cadê? Qual o melhor horário para vocês no dia 10? Na quinta-feira, na quarta-feira? Professora, acredito que dia 10, como é quarta, a gente tem a aula da Valéria. Acredito que ela vai dar aula. E É. dia dela tem a prova de manhã. Não, mas eu acho que semana passada foi a última, alguém lembra? A Eu vi Valéria ela se já despedindo. concluiu. A Valéria, Tá. Então a gente... Tá? a Pronto. Valéria já concluiu tudo. Então vamos marcar para quarta-feira, dia 10, às 9 horas, tá bom para vocês? Para mim tá bom. Tá bom? Pronto, agora estejam aqui pontualmente às 9 horas. Que a minha vida realmente é um malabarismo de ajuste de horários. Então, 9 horas. Professora, Sim, pessoal, oi. é porque assim, ó, na quarta de manhã, para mim tá bom. Mas se adiar por hora da tarde, aí eu já não vou poder participar. Eu tenho uma audiência, eu não posso faltar. Porque, infelizmente, a justiça não para, né? E você, Ailton? À tarde eu também não vou poder, não. Se for pela manhã, Então- para mim tá bom. Porque à tarde então, eu dou do serviço. 9 horas, então, podemos confirmar na quarta-feira às 9 horas. Cada equipe terá 10 minutos. E é importante que todo mundo participe, tá certo? Então, dividam entre vocês para que cada um faça uma fala em relação ao título. Aí eu vou permitir. Professora, Oi, pode falar. Eu fico quieto, viu? O cheque uma é meu. dúvida. Uma Pode dúvida, falar. professora. Esse trabalho a senhora vai querer feito ou não? Não, basta a apresentação. Eu só quero que vocês apresentem e façam o preenchimento do título de crédito correspondente, certo? Pode ser à mão, pode ser assim no computador, mas eu preciso que seja preenchido por vocês e não modelo de internet. Se o modelo de internet eu já vou conhecer, porque eu já conheci praticamente todos. Que eu para construir a aula, eu pesquisei na internet. Eu vou até essa apresentação mais detalhada, certo? Eu vou disponibilizá-la na plataforma com essa aula que a gente está gravando aqui agora, certo? Mas como a gente realmente não teria como destrinchar como eu gostaria, dessa forma vai ser interessante porque todo mundo vai ter que necessariamente se debruçar sobre o assunto. Agora eu preciso ouvir a voz de todo mundo. É o meu critério. A avaliação será tanto coletiva quanto individual, certo? Se a gente está falando de um trabalho que vai ser de complementação de nota, vamos imaginar que metade dessa nota vai ser avaliação coletiva e metade avaliação individual. Então, todos e todas falem, dividam o tempo para que todo mundo consiga falar, certo? Aí alguém pode dizer, não consegui entrar num grupo, alguma coisa. Essa pessoa fale comigo o mais rápido possível, porque aí sim, com essas pessoas que fizerem individualmente, é que aí eu vou fazer, vai ter que necessariamente ser um trabalho escrito, tá certo? Então, Professora, oi. esse modelo que a senhora nos deixou na plataforma é só para exemplificar mesmo, não é isso? Isso. Eu ia pedir hoje para vocês imprimirem para a gente poder preencher juntos, entendeu? Que é uma dinâmica que eu gosto de fazer em sala de aula quando eu dou essa disciplina, porque eu fico fazendo passando um título para o outro, entendeu? Como a gente fez parecido com na parte dos contratos sociais. Eu gosto de fazer com que todo mundo preencha. Mas como a gente está com esse tempo um pouco mais abreviado, eu penso que dessa forma e nesse formato virtual a gente consegue fazer essa dinâmica e todo mundo conseguir compreender. Certo? E aí, quando vocês estiverem fazendo, por que eu estou dando 10 minutos? Porque depois de cada apresentação, eu farei alguns comentários complementares. Certo? E eu sei que se a gente deixar só para avaliação, não fizer esse momento dinâmico de preenchimento e tudo mais, talvez fique menos fixo o conteúdo. Então, acredito que a gente adotando essa metodologia, a gente consegue extrair mais esse conhecimento, que é tão importante, como eu disse, para a vida de vocês. Certo, gente? Como eu disse, eu estou com um horário bem apertado, porque eu tenho um compromisso às 4h30, certo? Mas em relação à avaliação, capítulo 4. A nossa avaliação é o capítulo
4 do livro que já está na plataforma. Assistam a aula que foi gravada anteriormente, que tem aquele conteúdo que eu apresentei no iniciozinho dessa nossa aula, de uma forma mais aprofundada. E leiam cada um desses títulos de crédito, porque, como eu disse, não apenas pensando na avaliação, mas na advocacia e na vida de vocês, porque esses instrumentos aqui são extremamente utilizáveis e vão lhes ser bastante ao longo da vida comercial de vocês, na vida civil de vocês. Certo? Alguma dúvida? Não. Não? Então, estamos marcados para o dia 10, às 9 horas. Qualquer coisa, gente, coloquem na plataforma, conversem comigo por lá, podem falar comigo no WhatsApp. E no dia 8 temos a nossa avaliação de empresarial para quem paga comigo, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui comigo nesse sábado à tarde. E vamos em frente, que já está terminando esse período e a gente tem que sair dele com todos esses conteúdos na cabeça, porque eles vão servir para a vida, como eu sempre digo. Tá bom? Ok, professora. Beijão, Tá fiquem me com ouvindo? Deus e até segunda-feira na prova de Empresarial 2. Tá? Professor Marcos quer falar com a senhora, foi agora só um pouco. Não, não. Professor, Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu quero só justificar, rapaz, que eu estava entrando pelo link errado aqui. Aí eu estava tentando acessar, não estava conseguindo. Aí, quando eu olhei no outro grupo, a Carla tinha postado o link certo. Aí foi quando eu consegui entrar. Foi esse meu atraso. Mas eu estou aqui na expectativa desde as 3 horas da tarde. Ah, tá certo, tranquilo. Olha, eu sempre estou adotando o mesmo link, porque esse que vocês me recomendaram, que eu realmente estou gostando muito, a pessoa tem a opção de usar sempre a mesma sala. Então, acredito que sempre vai ser o mesmo link, que o título, inclusive, é esse. Tá vendo? A aula Ana e Caroline. Tá vendo o ID? Então, sempre minhas aulas são esse ID aí, tá bom? Estou por aqui. Deu horário marcado, eu já ativo e estou por aqui, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom sábado, bom final de semana. Tudo de maravilhoso. Tchau. Ok. Tchau.